Bom dia, pessoal. Aqui que tá falando é a aluna Lara Júlia, da Escola Estadual Neco Quirino. Eu sou o Victor, do 2º ano. Eu sou o Ivan Pedro, do 2º ano também. Eu sou a Sheila. E a gente tá aqui com o Sebastião Venceslau Borges, né? Fui convidado. Com muita honra estou aqui, né? Quero parabenizar vocês por esse programa, né? Uma escola estadual, né? Possuir um programa bem elaborado igual esse aí. Para mim é um prazer estar participando aqui. E o Sebastião, além de ser um convidado muito especial, ele é escritor e historiador da história de Passos. E hoje ele veio aqui no podcast da Escola Estadual Neco Quirino pra gente fazer algumas perguntas para ele. Quem é o Sebastião Venceslau? Venceslau, é assim que se pronuncia? Venceslau Borges. E como o senhor se apresenta para quem ainda não conhece? Bem, o meu nome, né, é Sebastião Venceslau Borges. A vida inteira, minha profissão era sapateiro, sapataria no centro da cidade, né? Venho de uma família assim humilde, de bairro. E depois fui muito curioso assim, com as coisas de Passos, tudo. E veio a inspiração de fazer um livro através dos filhos, né? Contando os casos da minha infância, que era completamente diferente, porque quando os filhos chegaram já estava essa tecnologia avançada, tudo, e eu contando aquelas coisas mais antigas, né? E eles, vamos fazer um livro? Aí eu parti para escrever aquelas coisas da minha infância, muito diferentes das atuais, né? Uma época que a gente vivia, até não existia nem televisão, o máximo que tinha numa casa era um rádio. Mesmo há poucas casas que tinha rádio, né? E foi assim que surgiu esse memoriando. Eu tive sorte, já está na 5ª edição, e peguei gosto e continuei fazendo livros sobre a cidade de Passos, aquilo que eu achava que ainda não foram ditos por outros escritores. E eu estou nessa luta aí, escrever, quem sabe vai dar mais livros ainda. E como surgiu o gosto pela escrita? Eu acho que foi na infância. Esse gosto dessa sua escrita foi na infância ou após a experiência do trabalho na jornada da cidade? Não, eu comecei a escrever no jornal, foi depois que eu fiz o livro. Primeiro eu fiz o livro sem ninguém saber, sabe? Ninguém sabia. Até quando nós fizemos o livro, ele ficou guardado uns 2 meses em casa, eu não sabia se lançava, se não, eram muitos livros, tudo. E aí resolvemos lançar. E por sorte foi um livro que eu vendi muito, tive que fazer imediatamente outra edição, e assim foi pegando gosto, tudo. E depois do primeiro livro, eu senti que ainda tinha mais coisas para passar para o povo da cidade, que ainda não foram, né? Aí surgiu outros livros, aí eu fui, né, no decorrer da entrevista a gente pode falar dos outros livros, mas aí eu peguei gosto, sim, principalmente depois que eu aposentei, que eu trabalhei 57 anos de sapateiro, tinha muita coisa para escrever, tudo, e aí surgiu esses outros livros. Você pode dizer pra gente qual lembrança da sua juventude de Passos mais traz inspiração para os seus livros e sobre sua visão de mundo? Olha, a minha juventude, eu vivi 2 tipos de juventude. É uma juventude dos anos 50, 60, até quase os anos 70. Era uma juventude assim, sem essa tecnologia de hoje, era uma juventude mais parada. A gente ia na praça, né? Eu tenho muita lembrança, da Praça da Matriz, do Jardim, onde ali a gente vivia ali das 7 às 9 horas da noite. Era o costume do povo, né? Tinha o alto-falante do Rox e a gente ficava girando, tinha um tal de rela, mas não é para ficar relando, não. Ela tinha uma volta no jardim, as moças circulavam para um lado, os moços para outro. Até a gente achar a moça que a gente queria namorar, ou dependia dela, e a gente demorava, tudo, era o costume, e a gente ia na praça, às vezes até de terno, gravata, tudo, né? Aí
foi uma lembrança muito boa essa que a gente tinha, né? Uma vida diferente, mas a gente vivia muito bem. E o futebol também que eu joguei naquela época, não tinha assim tanta diversão. A gente, de domingo, era futebol. Em todos os bairros, a cidade era pequena, tinha muito futebol. E eu participei nessa cidade, viveu muito essa época, e eu tenho um orgulho de ter participado também dessa época desse futebol. E tem muita coisa boa para a gente falar sobre a cidade de Passos, ainda tempo mais antigo, né? Porque falar da agora não adianta, tem que falar daqui e deixar marcado aquilo que a cidade viveu, né? Porque tem que ter memória, o povo mais novo saber o que foi, o que teve na cidade, tudo. Porque às vezes pega a cidade moderna, tudo, mas já teve coisas muito diferentes na cidade. Teve coisas que a cidade já teve e coisas que a cidade tem hoje que não tinha antigamente. Como nasceu a ideia do livro, Tempo no Tempo? O que o motivou a registrar as memórias de Passos? Olha, eu tenho uma coleção, uma biblioteca de quase todos os livros de Passos, desde os primeiros, lá de 1920, todos contando coisas de Passos, mas todos falam mais do povo assim, do centro, rico, dos coronéis, tudo. E eu resolvi fazer um livro contando do povo de onde eu vivi, dos bairros, povo mais pobre, tudo. Mas aí eu entrei assim, como que era a vida, trem de ferro, aqui já teve campo de aviação, né, de aviões, chegavam grandes aviões, tudo, os cinemas, matinê, os parques, circos, e né, época do futebol, tudo. Aí eu falei, tem muita coisa para ser falado, principalmente esse povo que vivia no bairro, que também ajudou a fazer a história, construir a história da cidade, e não era lembrado. Eu passei tudo pro livro e parece que deu certo, né? Tive muita sorte, os livros meus são vendidos, o povo procura e sempre estão me cobrando fazer mais livros. E tem muita história ainda para ser contada na cidade de Passos. E como você organiza suas pesquisas de revistas, arquivos, memórias pessoais? Qual método você utiliza que a gente pode utilizar? Olha, cada um tem o seu jeito. Eu gosto, quando eu vou fazer caminhada, tudo, tem um bloquinho. E às vezes você vê uma novidade, vamos supor, eu vejo destruindo uma casa. Aquela casa ali, ó, já teve história, né? Os moradores antigos faleceram, os filhos venderam, destruíram, vão construir outro, mas teve aquela história daquele povo. Aí já a gente se inspira para fazer um texto sobre aquilo. E assim, a minha inspiração mais é isso, eu carregar um bloquinho, escrever aquilo que a gente vê. A gente escreve coisas que às vezes não vai aproveitar, mas tem muitas coisas que a gente aproveita. Tem coisas que às vezes a gente escreve num dia e guarda na gaveta. Às vezes daqui anos você lembra daquilo, dá para fazer um texto. É onde eu tenho mais de 600 textos prontos que eu escrevi na Folha da Manhã durante 20 anos. Qual foi a maior dificuldade e também a maior alegria durante a escrita? Olha, a dificuldade de fazer livro é o preço, porque aqui em Passos você não tem assim, apoio de falar assim, você fez um livro, porque tem cidades que a pessoa jovem, um idoso, quer fazer um livro, eu tenho um livro, tem aquelas entidades, tudo que patrocina livro, aqui em Passos não tem. Tem entidade nenhuma que patrocina. Vamos supor, a gente, a não ser esses famosos, tem as editoras que pegam, você tem que arcar com a despesa e livro fica caro. Aí você tem que vender. Se você tiver sorte de vender o livro, aí você tira o dinheiro que gastou. No meu caso, sempre eu tirei o dinheiro que eu gastei do livro, mas o livro hoje fica caro. Mas compensa o trabalho, tudo do livro, porque depois de um livro pronto, é muito gostoso você pegar e falar, eu fiz esse livro. Né? E principalmente quando uma pessoa lê o livro e vai conversar com você, falar, eu li seu livro, li aquilo, lembrei de outras coisas, tudo, é muito gratificante. Hoje, às vezes, eu chego no supermercado, numa padaria, encontro com pessoas e venho conversar sobre o que eu escrevi no livro. É muito gratificante. Mas é isso, assim, cada um no seu estilo, né?
O meu estilo mais é de memória, só o Férias na Roça, que eu parti para um conto roceiro, né? Para contar o que era uma roça do tempo antigo, como que era, tudo. Porque hoje tá mudando. Hoje na roça não tem aquilo que eu escrevi mais. Mas ficou registrado o que era uma roça. Aí cada um é num estilo. Tem gente que escreve de um jeito, do outro um estilo, tudo. Eu escrevo aquilo que eu converso. Muita gente fala assim, Sebastião, eu li seu livro, é como se eu estivesse conversando com você. Eu acho que tem que ser assim, a pessoa não pode ser mais do que é. Escreve aquilo que fala, tudo, né? Graças a Deus, meus livros têm boa aceitação pelo povo de Patos. Há um trecho, um episódio preferido que o senhor sempre lembra com carinho? Poderia contar um pouco? Do trecho que eu escrevi no livro? Olha, no livro, esse livro, Memoriando, tem uma frase que muita gente até escreveu em supermercado, eu tenho ela assim, marcada, que essa frase cada época é marcada por grandes acontecimentos que ficam para sempre registrados na memória do povo de um lugar. Cada época, vocês veem, cada época registra-se, né, um acontecimento e fica marcado. E eu marco muitas coisas sobre isso. É uma frase que eu acho importante. Mas eu escrevo mais textos. Mas de vez em quando eu faço alguma poesia também, assim, mas é muito raro, assim. Mas é poesia que eu sinto. Eu fiz uma da Pelinha da Penha, para resumir um texto, eu fiz uma poesia. Mas tem muita frase minha, e esse livro Memoriando eu deixo muita frase criada por mim que fica marcado. Eu tenho passos do passado, e assim vai, tem muita coisa, outras frases assim, que a gente não lembra no momento, mas fica muito registrado. Assim. Quais fatos marcantes da história de Patos ajudam a entender quem somos? Tem muita coisa marcante na cidade e precisa escrever muita coisa ainda. Mas vamos supor, teve coisas marcantes na cidade, assim, não vou citar coisas de tragédia, mas teve marcante aqui, o campo da aviação, quase nesse lugar onde nós está aqui, chegava todos os dias 2 aviões grandão, hoje não tem isso mais. Tinha o trem de ferro que acabou, né? Tem a coisa marcante também, foi a rodoviária na Praça do Rosário, né? Hoje é Praça Geraldo da Silva Maia. Tem muita coisa marcante da cidade que a gente lembra, né? Hoje, eles me procuram para me falar muito sobre o tal de Matança do Fórum, tem no livro Memoriando, eu fiz um resumo, né? É uma coisa que ficou marcado na cidade, é uma tragédia que aconteceu lá em 1909, há muito tempo, tudo, até hoje. Teve filmagem de filme, né, pela Bandeirante, que tem Chapadão do Bugre, teve livro, tudo. E eu peguei vários livros que escreve, tudo, e fiz um resumo, o que foi essa Matança do Fórum. No livro tem um texto sobre isso, né? Uma curiosidade muito grande que até hoje o povo procura saber por que aconteceu. E tem outras coisas muito grandes. Você vê a Barrinha hoje está em um ginásio, mas a Barrinha era um campo de futebol quando eu era jovem, todo o circo armava ali na Barrinha, parque, barracas de cigano, hoje não existe mais. Tinha época que ficava 10, 15 barracas de cigano e o povão ficava tudo vendo como que era. Tudo. Aqui, a cidade não tinha assim muito lugar de ir, tudo. Concentrava uma parque quando eu chegava, ficava ali na Barrinha, onde é o ginásio hoje, estava lotado de gente toda noite, tudo, parque, tanto rico como pobre, tudo. Era o divertimento do povo, porque na época não tinha assim televisão, não tinha essa tecnologia, né, nada, e o povo procurava mais isso. Fica marcado essas coisas. Cidade que o povo, cada vez os mais jovens, não sabe que teve.
E além de escritor, você é pai, avô e esposo. E como a sua família participa e inspira na sua escrita? Você tinha comentado com a gente que você começou a escrever para os seus filhos, depois você teve a ideia de lançar. Não, os filhos dão muito apoio para mim, né? Tudo eu já encontrei com um escritor que fala, eu escrevo, a família nem o Cínio quer ler. Eu, graças a Deus, eu fico satisfeito, tudo, que a família dá muito apoio, todos querem ler o que eu escrevo, tanto filho, neto, os parentes, tudo participa de lançamento, tudo. Quer dizer que a gente fica satisfeito com isso, a gente tem que ter um apoio da família, tudo, para lidar com isso. Porque senão não tem sentido. Livro é seus filhos. Essa capa desse livro aqui, ó, é Tempo do Tempo. Eu queria mostrar o tempo. Aí eu tentei, eu, duas netas e um neto, filho da Creide, que está me acompanhando, o José. Mas eu quis sair de costa, né, na capa, tudo para não parecer. Foi invenção minha mesmo, né? Mas aí todo mundo viu que era eu no livro. Mas eu fiz a capa como se fosse um senhor com as crianças mostrando o tempo do tempo. É o que tem mais dentro do livro que eu escrevia, coisas mais antigas, né? O tempo vai passando, né? E as coisas vai ficando, memórias vai ficando registradas. Eu tenho sobre os prefeitos, sobre o trem de ferro, tudo, ficou tudo registrado. Aí é umas histórias assim mais longas, né, que a gente fez e ainda não foram citadas. Tem coisas aí que a pessoa mais nova, mais fácil, já teve isso aí. Meu livro teve, porque a gente viveu isso, né, pela minha idade. A gente escreve coisa de 60, 70 anos atrás, quer dizer, tem gente de 50 anos, 60 que não viveu isso, não conheceu. E o que o senhor espera para deixar como legado para as próximas gerações? Olha, eu espero que esses livros meus, eu já tive escritores que leu o livro, principalmente esse Memoriando, foi feito em 2002, já faz 23 anos. Quando eu fiz ele falou para mim assim, esse livro seu já marca muita coisa que passa tempo, mas quantos mais anos passar, mais ele vai ter importância, porque vai ficando mais velho e as coisas vão ficando mais para trás ainda, os mais novos vão chegando para conhecer o que você escreveu. Quer dizer que é isso, eu fico satisfeito de deixar essas coisas, né, escritas, né, e pode servir mais daqui a uns anos, já está servindo, os mais jovens ter conhecimento. Porque eu tenho uma biblioteca em casa, que eu tenho quase todos os livros de Passos, principalmente os das histórias de Passos. Eu tenho um livro mais antigo, de 1920, que serve para muito trabalho. Esse eu não deixo sair de casa não, mas todo aluno que procura eu fazer trabalho, tudo em casa, tira foto, tudo, né? Umas fotos de mais de 100 anos, melhores que as fotos de hoje. E eu ajudo muito a fazer trabalho, assim, ajudo não, eles procuram eu, tudo que eu tenho, assim, o material, e faz muito, né? Tem muito professor que às vezes chega em Passo, quer saber das coisas de Passo, manda os alunos fazer o trabalho e eles procuram eu. Aí eu estou disposto a ajudá-los, fazer o que eles precisar, tudo. E eu fico satisfeito com isso, de poder ajudar, deixar marcada essa história de Passo. Porque senão, some, não tiver... A escrita dura eternamente, né? Você pega um livro de 100 anos atrás, você viu o que foi feito ali 100 anos atrás. Porque só falar não adianta, só falar tem que deixar escrito. Tá bom? É isso aí que eu sinto muito prazer em colaborar um pouco com a cidade, com essas coisas. As capas do seu... Você... Depois... Você já ilustra geral.
Não, aí geralmente, igual eu falei, eu gosto de escrever. Eu sempre, geralmente, às vezes, quando eu não sou desenhista, tudo, mas eu dou ideia, vamos supor, eu dou ideia para minha filha. Ó, eu quero fazer assim, esse livro. Aí eles aperfeiçoam mais. Você pode ver as capas dos livros, sempre está escrito é os filhos. Quando não é um, é o outro, sempre está trabalhando junto comigo. Mas tudo passa por mim. Aquilo que eu fiz, né? Igual esse memoriando aqui, tem uma foto de 1880. Essa foto só eu que tenho. Uma foto de 1880. Já era cidade. Aí não existia luz, não existia carro, não existia nada. E você vê a foto, foi tirada a foto, você não vê uma pessoa na rua. E nem sabe como é que foi tirada. Essa foto aqui, ó, quem pegar o livro, foi tirada mais ou menos ali de perto do santuário. Você vê a Praça Brandina de Andrade, e mais em cima a igreja da Matriz, sem as torres. Estava fazendo as torres da igreja. E a torre da igreja foi feita em 1888, quando terminou. Essa fotografia de 1880. Aí... Acervo. Aí essas... De fotos, de coisa, além do que tá. Eu geralmente eu tenho, quando lancei o livro, muita gente, a freguesia minha, que os senhores de idade, procurava eu na sapataria e me dava muito presente, assim, de fotos, tudo. Falava, eu tenho isso aqui, tá lá na gaveta, quando eu era jovem eu gostava, mas meus filhos não importa, tudo. E passa para mim, eu vou guardando, eu tenho muito. Toda foto que eu ponho nos livros meus, é eu que tenho. Esse proseando aqui, porque a gente faz a capa, a gente tem muita, assim, sabe o que é a capa. Aqui tem um fogão a lenha, a pessoa não repara. Aí essa foto foi tirada lá na cozinha em Diamantina do Juscelino Kubitschek, que é onde ele morou, na casa do Juscelino. Pra você ver, tem um trem de ferro aqui, tem um salão de barbeiro do meu pai. Aqui, ó, tem uma ponte de madeira, é onde a rotatória da Santa Casa. Ali era uma ponte de madeira, antes de chegar na Santa Casa. Topogã, você só um topogã, tem uma rotatória, mas ali não tinha uma escadaria de lado, você saía nessa ponte aqui. Não tem isso. Aqui nas costas aqui tem várias coisas, tudo. A gente que faz os detalhes, a gente sabe, né? Aí a pessoa se reparar direitinho, tem muita coisa, muito detalhe. A capa não é uma coisa assim simples. Vamos supor, se você pegar um curioso para saber tudo que está aqui nessa capa aqui, aí eu vou falar por que a gente pôs isso aí. Né? Você vê essa do memoriando aqui, tem a Capelinha da Penha, uma Praça da Matriz, bem antiga, e a igrejinha antiga de São Francisco já foi desmanchada 3 vezes, fez outra. Essa aqui é a primeira, uma capelinha que tinha bem no alto da igreja de São Francisco. Tem os detalhes, assim. A capa eu acho que é um dos principais que tem que ser trabalhado no livro. Então, vocês têm mais alguma pergunta pra fazer? Isso. Sheila, você tem alguma pergunta? A gente quer agradecer a presença, agradecer muito o conhecimento. E assim, aproveitem, façam leitura, porque olha, eu vou falar. É muito rico, traz muito conhecimento. Ali fala assim desde a história política, parte religiosa, então realmente o Sebastião ele tem um conhecimento que enriquece, né, a nossa vida. Então muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco. Obrigada também a Cleide por estar se disponibilizando. A gente quer realmente agradecer. Muito obrigada. Eu tenho um pedido. Não sei se é um. Sei lá que é. Teste. É fazer um pedir pro Estado falar uma frase que pode inspirar quem tá assistindo. Pode deixar a frase? Eu falei essa frase aí. Cada época é marcada por grandes acontecimentos que fica sempre marcado, né, da época, né? E eu acho que hoje vai ficar marcada essa
entrevistas, essas coisas para mim, né? Mas é isso, tem muita frase muito bonita, tudo, né? E o que eu posso falar para vocês vocês estudem bem, escrevem e façam livro. E se vocês algum dia for fazer um livro, mesmo se eu já estiver bem velhinho, escorando uma bengala, tudo, vocês não esquecem de mim não, me convidam que eu quero estar lá na frente para aplaudir vocês quando fazer o livro, viu? Muito obrigado mesmo pelo convite, né? E vocês estão de parabéns por esse programa, né? Porque para mim foi uma surpresa muito grande, né? E coisa boa, e deve ser divulgado isso aqui que vocês fazem, viu? Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos. Muitíssimo obrigado. Nossa, demais da conta. Que a gente pode fazer. Enriqueceu isso, muito, né? Aí você fica com esse livro aí, Tá. viu? Né? Vocês não têm noção da riqueza que é os livros. Esse aí foi um livro assim, se eu fosse fazer hoje, seria até